A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, irmãos, paz do Senhor Jesus para todos. Deus abençoe poderosamente. Hoje, meus irmãos, mais um dia da campanha. Estamos seguindo firme com Jesus, perseverante, crendo na vitória, porque sabemos, meus irmãos, que com Jesus a vitória é certa, amém? Glória a Deus. Hoje é o 19º dia da campanha, meus irmãos. Essa campanha terá 40 dias de oração e jejum, na busca, na perseverança, porque sabemos que no final, meus irmãos, é a coroa da salvação. Temos que lutar até o fim. Enquanto o fôlego de vida sopra em nossas narinas, temos que estar em combate, temos que estar em guerra, temos que estar a pelejar, amém? E eu quero trazer uma mensagem do céu, um aviso para toda a igreja, para todo o povo de Deus que estão participando desse canal, que está ouvindo esses vídeos. Deus possa te abençoar poderosamente. Eu quero deixar um versículo da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Números, capítulo 22, o verso 26, que diz assim: Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito onde não havia caminho para se desviares, nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. Então a ira de Balaão se acendeu, espancou a jumenta com um bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse: Balaão, que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? Então Balaão disse à jumenta: Por que zombaste de mim, que dera tivesse uma espada e na mão, porque agora te mataria. Veja, meus irmãos, essa palavra é uma palavra muito forte, meus irmãos, que ali a jumenta ela veio até a falar com Balaão. Veio a falar, meus irmãos, com Balaão para quê? Para impedir a loucura de Balaão, meus irmãos. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz, meus irmãos, que o povo de Deus tomava forma, o povo de Israel tomava forma, e todos os reinos que eles passavam, eles dominavam, meus irmãos, porque Deus era com eles. Deus é, meus irmãos, com aqueles que são obedientes ao Senhor. Então, meus irmãos, Deus era com aquele povo de Israel. Deus pelejava por eles. E glória a Deus, os moabitas, meus irmãos, glória a Deus, estavam à frente do povo de Deus, a qual Balaque, glória a Deus, tomou ali, meus irmãos, com medo, tomou dinheiro e apresentou-se ali para Balaão, porque Balaão, meus irmãos, era um profeta que Deus tinha dado tanta autoridade para ele, que quem ele abençoar seria abençoado, mas quem ele amaldiçoar seria amaldiçoado. De tal forma, meus irmãos, que sabendo Balaque, que Balaão tinha essa autoridade para abençoar e para amaldiçoar, então ofereceu dinheiro para Balaão vir amaldiçoar o povo de Israel. Glória a Deus. Mas quando, meus irmãos, ele ofereceu o dinheiro, Balaão entrou em oração, vendo que, glória a Deus, na oração, glória a Deus, na noite, o Senhor revelou a Balaão: Balaão, não vai com esses homens, glória a Deus, porque esse povo é povo abençoado. Glória a Deus. Pela segunda vez, Balaão, se levantando pela manhã, mandou com que os príncipes dos filhos do Moabita viessem voltar para trás, que Deus não tinha permitido que eles fossem com eles. Mas chegando lá, Balaque juntou mais dinheiro, juntou mais ouro, mais especiarias, e enviou de novo a Balaão. E quando Balaão viu, meus irmãos, aquele tanto de dinheiro, aquele tanto de ouro, aquele tanto de especiarias, ele não resistiu à tentação. E ele foi, meus irmãos, ali, montou na sua jumenta, e foi, meus irmãos, para amaldiçoar o povo de Deus. Veja, meus irmãos, o que é que o dinheiro ele está fazendo com o povo. O dinheiro, meus irmãos, está tirando muitos crentes da posição de Deus. O dinheiro, meus irmãos, está corrompendo muitas vidas, muitos pastores, muitos missionários, muitos presbíteros, muitos diáconos. Meus irmãos, o dinheiro, meus irmãos, está corrompendo muita gente, meus irmãos. Glória a Deus, é o Deus deste século. O Deus desse século Mamum, meus irmãos, que tem matado vários profetas. Assim como aconteceu no antepassado, meus irmãos, o profeta Balaão. Assim também, meus irmãos, há muitos que estão, glória a Deus, aleluia, morrendo também, meus irmãos.
Veja que a jumenta conseguia ver o anjo, meus irmãos, mas o profeta não conseguiu ver. Porque, meus irmãos, quando ele quis, meus irmãos, ali, glória a Deus, amaldiçoar contra a vontade de Deus, ali aquele povo, por causa daquele dinheiro, imediatamente, meus irmãos, já ficou cego espiritual, não conseguia mais ver. E quantas pessoas, meus irmãos, têm se cegado para as coisas de Deus, pelo evangelho da salvação, por conta, meus irmãos, glória a Deus, por conta do dinheiro, da cobiça, meus irmãos. Glória a Deus, quantas pessoas têm se cegado, meus irmãos, pelo o dinheiro, pelas fascinações deste mundo, porque o dinheiro consegue atrair muitas coisas, o dinheiro consegue comprar muitas coisas, o dinheiro consegue pagar muitas coisas, o dinheiro consegue, glória a Deus, fazer com que a tua carne se desfrute do bem melhor dessa terra. Glória a Deus, aleluia. O dinheiro lhe proporciona momentos de lazer desta terra, meus irmãos, que corrompe, glória a Deus, aleluia, para o caminho do Senhor, e quantas pessoas estão sendo corrompidas. Quantos pastores, meus irmãos, não conseguem mais repreender o seu rebanho? Glória a Deus, não consegue mais repreender aquele irmão que tem um dízimo alto, porque, meus irmãos, o dízimo dele é alto. Ele não consegue repreender ele porque ele está jogando bola, porque ele está, meus irmãos, dando mau testemunho na igreja, sendo um piadista, porque ele está, meus irmãos, sendo torcedor de time, idolatrando, porque eles estão, meus irmãos, querendo subir por cima dos altares pela política, para politicar em cima dos púlpitos do Senhor. E os pastores, glória a Deus, que estão à frente à obra, meus irmãos, não conseguem repreender. E sabe por que eles não conseguem repreender? Eles sabem, meus irmãos, que é pecado, eles sabem que não agrada a Deus. Mas eles inventaram, meus irmãos, um tema, meus irmãos, para dizer que isso é do homem, que Deus não precisa de tudo isso. Glória a Deus, Deus só quer o coração. Glória a Deus, tiraram, meus irmãos, a verdade de Deus e começaram a corromper em mentira, corromper em engano. Vejam, meus irmãos, o que o diabo tem feito, meus irmãos, cegado o entendimento das pessoas por causa do dinheiro. Satanás também, meus irmãos, apresentou diante de Jesus Cristo todas as suas fascinações do mundo, as riquezas, para Jesus se dobrar para ele e adorar ele. Mas vejam, meus irmãos, que Jesus falou: só o Senhor teu Deus adorarás e só ele servirás. Glória a Deus, quantas pessoas não têm deixado de servir a Deus pela santidade, glória a Deus, para andar, meus irmãos, conforme as vontades do mundo por causa do dinheiro, meus irmãos, se corrompido. Ele não consegue mais repreender, meus irmãos, aquela obreira, meus irmãos, que anda rebolando na casa de Deus, de mini saia, roupinha apertada, mostrando os peitos, meus irmãos, mostrando o seio de fora, rebolando de salto alto, meu Deus, irmãos, trazendo sensualidade no meio da igreja. Ele não repreende, meus irmãos, porque ela é a esposa de um homem poderoso, meus irmãos, dentro da igreja, poderoso, meus irmãos, em dinheiro, para poder comprar, para poder pagar, para poder, glória a Deus, possuir ali, meus irmãos. Ele não consegue repreender. Ele ama muito mais o dinheiro do que amar repreender uma alma no seu erro. O que é que está acontecendo assim, meus irmãos? É simplesmente, meus irmãos, o Deus desse cego que tem tomado o mundo, meus irmãos. Tem corrompido a muitos, e muitos estão cegos tornando a verdade de Deus em mentira. Muitos estão tornando a verdade de Deus em mentira. Porque o que é para ser pecado agora, por causa do dinheiro, não é mais pecado. O que é para ser pecado, meus irmãos, por causa do dinheiro, não vale mais nada não. Isso aí agora Deus só quer o coração, isso aí vale nada, isso aí é coisa do homem. É doutrina de homens. Ele diz logo assim, é doutrina de homens. Glória a Deus, meus irmãos, não chamou para nós ser imundo. Deus nos chamou para ser santo. Deus nos chamou para a santidade. Glória a Deus, Deus não nos chamou, meus irmãos, para imundície, Deus nos chamou para a santidade. E quem despreza, meus irmãos, a santidade, não despreza a homem, mas despreza o próprio Deus. Quem despreza a santidade de Cristo, meus irmãos, despreza o próprio Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso número 7, diz assim: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza a homem, mas sim a Deus que nos deu o seu Espírito Santo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 7 e 8. Olha aí, meus irmãos, que Deus está falando. Por que as pessoas dizem que Deus só quer o coração? Se corrompendo pelo pecado, se corrompendo pelo dinheiro, se corrompendo pelas fascinações do mundo, meus irmãos. Estamos vivendo os últimos momentos na terra, triste, meus irmãos. Deus tem se entristecido muito com os crentes de hoje, com os crentes atuais. Não com todos, meu, salve alguns poucos, não são muitos, porque são muitos que são chamados, mas os escolhidos são poucos, que ainda não se venderam, não se corromperam pelo dinheiro.
Pela posição na igreja, eles vendem cargos na igreja. Pela posição na igreja, eles vendem ministério. Glória a Deus, vem qualquer um aí, meus irmãos, glória a Deus, porque tem um bom salário, um bom dinheiro, ele já coloca para tomar conta da igreja, não tem vida de oração com Deus, não tem temor de Deus. Eles estão em cima dos altares, meus irmãos. Isso está acontecendo porque, meus irmãos, livro de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, verso número 1, começa a dizer apóstolo Paulo pelo Espírito de Deus, explicitamente diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens tenamente cauterizada. Glória a Deus. Veja, meus irmãos, espíritos enganadores estão tomando os altares. Espíritos enganadores têm tomado os altares de Deus, meus irmãos. E estão tornando a verdade de Deus em mentira. Aquilo que era certo, agora não é mais certo, passou a ser errado. Aquilo que era pecado, não é mais pecado. Porque, meus irmãos, estão amantes de si mesmo, amantes do presente século. As fascinações do mundo cegaram seus olhos. Glória a Deus, de forma, meus irmãos, que ainda que apareceu um anjo para falar com eles, não conseguem enxergar. Deus usou a jumenta para trazer a claridade dos olhos de Balaão, mas Balaão não quis, meus irmãos, atender a voz de Deus, por causa do dinheiro, meus irmãos. Quantas pessoas que Deus tem falado para você pregar a verdade, você não tem coragem de pregar a verdade por causa do dinheiro. O dinheiro tem te matado, vai te levar para o inferno. O livro de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, verso 7. Porque nada trouxemos para este mundo, é manifesto que nada podemos levar dele. Tendo porém com que nos sustentar, tendo porém sustento com que nos cobrir, estejamos com isso contente. Mas os que querem ser ricos caem em tentações e laços de amargura, a concupiscência, loucos e nocivos deste mundo, que submerge o homem à perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, transpassando a si mesmo com muitas dores. Olha aí, meus irmãos. Nessa cobiça muitos se desviaram, ainda estão se desviando, meus, porque não querem a verdade. É muito triste. É muito triste, igreja. É muito triste, porque são almas que estão descendo para o abismo toda hora. E da onde, meus irmãos, poderia partir uma palavra de vida eterna, uma palavra de salvação? Era de cima dos altares, mas os altares estão corrompidos pelo dinheiro, não conseguem mais pregar. Não consegue mais, meus irmãos, trazer um alerta. E o Senhor Jesus, nesses últimos dias, na mandaço. Labandaraia, xede calabastere, ande camanaço de canta, labaço de canta, labastere, adecebe, arraço de caia. Tem levantado os seus remanescentes para bater de frente contra o pecado, contra o engano. Nos últimos dias, meus irmãos, Deus tem levantado os seus remanescentes para bater de frente contra as forças espirituais das trevas. Nos últimos dias, meus irmãos, Deus tem levantado os seus remanescentes que não se calem, mas que preguem e anunciem o evangelho da salvação. Desperta, igreja do Senhor. Escape pela tua alma. Examine as escrituras, porque tem cuidado nela e tem a vida eterna, porque são delas que do Senhor testifica. Livro de João, capítulo 5, verso 39. Desperta, escapa pela tua alma. Jesus está voltando. Jesus não quer só o teu coração. Jesus quer corpo, alma e espírito. Jesus quer corpo, alma e espírito. Jesus quer corpo, alma e espírito. Quer a santificação do corpo, da tua alma e do teu espírito. Desperta enquanto é tempo. Não se corrompa com o pecado, pelo dinheiro. Você, pastor, obreiro, você que está fazendo a obra do Senhor, você que está na frente de uma obra, repreenda. Repreenda. Não tema homem. Não tema homem, meus irmãos, mas temei primeiramente a Deus. Temei primeiramente a Deus. Os homens não vão te dar a salvação. O teu dinheiro não vai te dar a salvação. A fama, o status, o sucesso não vai te dar a salvação. Tantas pessoas, meus irmãos, que começaram pregando bem, começaram ensinando bem, começaram vivendo a vida para o Senhor bem. Mas quando a fama chegou, quando o sucesso chegou,
Quando o dinheiro chegou, ele foi se esquecendo da santidade. Ele foi se esquecendo da simplicidade do evangelho. Ele foi se esquecendo da pureza da palavra, da exortação, da doutrina. E agora, meus irmãos, tornaram a verdade em mentira. Se você pregar o que eu estou pregando aqui para muitos, meus irmãos, que outra hora eu também pregava, eles não acreditam mais. Porque meus irmãos estão cegos pelo dinheiro. Satanás cegou os seus entendimentos, seus olhos estão cegos, escureceram-se, não conseguem mais temer a Deus. É triste, meus irmãos, que estamos vivendo na terra muito triste. Mas o povo de Deus, quem tem ouvido para ouvir o que o Espírito de Deus diz às igrejas, ouça. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus está falando ao teu coração. Ouça com atenção, porque eu estou a anunciar, ou que você ouça, ou que deixe de ouvir. Não me calarei de pregar a verdade, porque há muitos que não querem a verdade, porque são casas rebeldes, filhos de Satanás, filhos da ira, filhos da perdição. Para esses, meus irmãos, não há salvação. Para esses, meus irmãos, não há, meus irmãos, piedade. Naquele grande dia vão ser culpados de todos os sangues que eles perderam. Naquele dia, meus irmãos, vão ser culpados, meus irmãos, de todos aqueles que eles não pregaram. Eles temem ao homem e não temem a Deus. Ele deixa as pessoas viver de qualquer maneira dentro da igreja. Ele deixa, meus irmãos, as pessoas viver de qualquer jeito. O importante é o dízimo. O importante é a oferta. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que até para tu ofertar, se tu tiver, meus irmãos, algo contra teu irmão, algo contra alguém, primeiro vai lá, reconcilia com ele, e depois tu vem e dizima e oferta, para Deus receber a tua oferta. As coisas com Deus, irmãos, é santo, meus irmãos. É santo. Então, igreja, esta é um alerta para hoje. O Espírito de Deus tem se entristecido muito. Eu não posso parar de pregar a verdade para agradar homens ou mulheres, não. Tem que pregar o que Deus me manda. Amém? Que Deus melhor possa falar o teu coração acerca desta mensagem. Que Deus abençoe, meus irmãos. Estamos mais um dia vencendo em fé em Jesus. Amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta. Mais um vídeo aí no canal para a meditação dos irmãos. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor. Paz do Senhor para todos, irmãos.